demônios da paralisia do sono, e a conversão de um ex-católico. Quem nasce em família tradicional no meu país é católico. Na minha árvore genealógica temos ateus, católicos, umbandistas, uma religião sincrética afro-brasileira que mistura tradições africanas com o catolicismo romano, o espiritismo e as crenças indígenas americanas, ateus e outros. Nunca houve um parente que fosse cristão evangélico. Sempre fui um exemplo de católico fervoroso. Passei de coroinha a professor de catequese. Passei de diretor de grupo de jovens a seminarista diocesano por 2 anos na cidade de Paranavaí, Paraná, Brasil. Entrei no seminário com o objetivo de servir e conhecer a Deus mais profundamente. No seminário, queria esclarecer as dúvidas que rondavam minha mente. Queria saber da validade do batismo de crianças e da idolatria das imagens praticada pela igreja. Percebi que havia mexido no ninho de vespas. Padres e bispos me acusaram de ser um herege, e de plantar sementes de Satanás no seminário por questionar a fé católica com a Bíblia. Eles me expulsaram do seminário. Disseram que eu não era bem-vindo naquela instituição. Fiquei muito frustrado. Entrei no seminário com a convicção de encontrar e servir a Deus. Descobri que Deus nunca esteve naquele lugar. Fui rotulado como semente de Satanás porque tinha uma forma de conhecimento que se opõe à verdade católica. Por causa disso, fui expulso do seminário. Eu mergulhei no mais profundo abismo da depressão. Meu mundo acabou de uma forma imoral. A igreja que eu acreditava representar Deus me trouxe acusações, frustração e dor por muitos anos. Eu perdi minha fé. Eu mergulhei na escuridão da noite em busca de prazer e alívio para minha alma. Sexo, drogas e rock and roll eram meu lema. Álcool, drogas, prostituição e boates passaram a fazer parte do meu dia a dia com a frustração causada pela minha fé católica. Para aproveitar ao máximo o que me restava da minha vida, decidi viver sem regras. Decidi fazer minhas próprias regras por décadas para permanecer no mar lamacento do pecado. Mal sabia eu que o salário do pecado é a morte. Neste tempo, comecei a sofrer de paralisia do sono, fato que nunca havia sofrido antes. Diariamente, às 3 horas da manhã, meu corpo estava quieto e imóvel. Tentei gritar, dei um soco na parede por socorro, mas parecia que ninguém me ouviu. Naquele momento ouvi o som de um redemoinho vindo de outra dimensão. Esse redemoinho abriu um portal dimensional, e algo horrível se manifestou na escuridão da sala. Meu corpo permaneceu imóvel, mas meu subconsciente podia ouvir tudo. Aproveitando a minha situação de paralisia, aquele espírito maligno que às vezes tinha a forma de uma aranha gigante, às vezes tinha a forma de um lobo negro, penetrou na minha carne e se alojou dentro do meu corpo. Eu era um católico praticante. Comecei a rezar a Ave Maria e a Salve Regina. Salve Regina significa salve, rainha. A letra é o início de um antigo hino latino, o Salve Regina. Para minha surpresa, quanto mais eu orava aquelas orações católicas, mais facilmente aquele espírito das trevas penetrava em meu corpo. Há anos oro a Maria, e recebo demônios sem saber o que são essas orações e o que estão fazendo comigo. Procurei ajuda e a única que conheci, ou seja, as orações a Maria ficaram sem solução. Fui buscar ajuda no espiritismo kardecista. Eu também não encontrei resposta. Procurei consultar cartomantes do candomblé, da umbanda e do cigano. Candomblé e umbanda é uma religião afro-brasileira sincrética que mistura tradições africanas com o catolicismo romano, o espiritismo e as crenças indígenas americanas. Os ciganos no Brasil são descendentes do povo cigano expulso e exilado de Portugal no Brasil, no século XV. Existem videntes entre eles. Wikipédia, ninguém pode me ajudar. A cada dia minha situação econômica, profissional, e minha situação psicológica e emocional pioravam. A forte depressão tirou meu desejo de viver, estudar, trabalhar, e sonhar por uma vida melhor. Minha vida se tornou um inferno ao sair da cama pela manhã. Foi um tremendo esforço para fazer isso. Troquei o dia pela noite para ver se os animais noturnos que odiavam a luz e amavam as trevas se manifestariam. Devido à perturbação dos demônios, eu os vejo no álcool, drogas, prostituição, pornografia em lugares mórbidos. Fui levado à tendência de cometer suicídio. Minha vida se transformou em um caos. Sofri torturas mentais diariamente. A morte era a única solução para a depressão aguda. Isso tirou meu desejo de viver socialmente. Evitei pessoas que eram normais. Comecei a me isolar e me refugiei no álcool.
Decidi largar o emprego acreditando que mudar o meio ambiente e morar em outra região poderia trazer alívio para minha alma. Fui morar em outra cidade, mas os ataques continuaram de forma mais intensa. Os demônios não deram trégua. Eles se manifestaram na forma de um lobo preto e morcegos aterrorizantes. Eu pedi uma transferência de emprego. Mudei de casa. No entanto, os espíritos das trevas me acompanharam aonde quer que eu fosse. Então, no início do ano 2000, eu estava passando pela pior crise existencial da minha vida. Eu pensei comigo mesmo: se existe um Deus responsável pela criação do universo, então ele é o responsável pelo menor sofrimento. Decidi me matar naquela segunda-feira. Decidi acabar com minha vida. Amarrei uma corda no teto da sala e coloquei uma cadeira para eu ficar de pé. Decidi acabar com minha situação miserável e humilhante. Naquele momento, minha irmã chegou do trabalho às 14 horas. Então decidi adiar meu suicídio e dar uma volta no meu bairro. Em frente à minha casa, havia 2 pedreiros trabalhando em uma construção. Um dos meninos me ligou e perguntou: "Irmão, por que você está tão triste e deprimido?" Eu disse: "Tudo na minha vida tem sido uma grande decepção: amor, desemprego, falhas financeiras, etc." O menino então me avisou: "Você precisa ter fé. Jesus pode restaurar sua vida financeira e emocional. Você precisa conhecer Jesus." Eu disse: "Eu já conheço Jesus. Eu até tenho a foto dele na minha carteira." O menino então exclamou: "Este não é Jesus." Eu respondi: "Este é o Jesus da Bíblia." "Qual é o verdadeiro Jesus?" "Sou de família católica e fui um seminarista católico. Eu também conheci Jesus." Mas ele respondeu com amor e mansidão: "Você precisa conhecer Jesus. Você precisa procurar uma igreja evangélica que pregue o verdadeiro evangelho." O menino me pediu para procurar ajuda em uma das igrejas evangélicas perto de minha casa. Decidi desafiar o Jesus dos crentes e provar àquele menino que seu Jesus era o mesmo que a igreja católica. Decidi ir ao culto noturno na igreja evangélica perto de minha casa. Coincidentemente era justamente a igreja que mais odiava por ser devota de Nossa Senhora. Eu estava com medo porque acreditava que estava traindo minha igreja e meu santo padroeiro. Confesso que não foi uma tarefa fácil entrar naquela igreja. Meu orgulho falou alto. Tive medo de que algum amigo pudesse me ver entrando naquela igreja. Depois de 3 tentativas frustradas, acabei entrando, e me sentei no último banco. Então, um pastor me convidou para voltar ao culto às 19 daquela mesma segunda-feira. Fui ao culto às 19. Sentei-me no último banco com a vergonha de ter medo de que alguém que eu conhecia pudesse me reconhecer ali. Sentei-me naquela igreja que tanto odiava. A adoração começou. Uma mulher se manifestou com um espírito demoníaco chamado Pombagira na minha frente. Pombagira é o nome de um espírito afro-brasileiro, evocado por praticantes de Umbanda e Quimbanda no Brasil. Wikipédia: a mulher devia ter uns 30 anos, era negra, tinha cabelos duros e era magra. A mulher começou a praguejar contra o pastor com uma voz gutural. Sua voz ficou grossa e com raiva. Seu cabelo era espetado como cabelo punk. Então ela socou o banco de madeira como se fosse feito de papelão. Ela estava segurando aquele banco sobre a cabeça, ameaçando jogá-lo no pastor. Fiquei surpreso ao ver aquela mulher magrinha levantar aquele peso enorme com tanta facilidade. Seu rosto estava distorcido. Sua voz era como um demônio. Eu sempre disse no passado que este era apenas um teatro montado pelo pastor para enganar as pessoas. Tive que engolir minhas palavras enquanto o sobrenatural acontecia ali na minha frente. Eu cresci ouvindo pessoas afirmando que a demonstração demoníaca foi toda montada como um teatro apenas para arrecadar dinheiro com os crédulos. No entanto, aquela manifestação demoníaca aconteceu diante dos meus olhos. Essa mulher não era falsa. Foi real. Eu podia ver com meus próprios olhos. Voltei para casa com alguma dúvida e curiosidade na cabeça. Naquela mesma noite, às 3 da manhã, fui atacado novamente por paralisia do sono. Esse ruído giratório rompeu o portal dimensional no espírito. Era possível ver que o demônio em cima do teto do quarto era semelhante a um morcego. Quando aquele espírito maligno voou em minha direção com a intenção de invadir meu corpo paralisado, ato que vinham fazendo décadas, me lembrei do pastor expulsando demônios daquela negra agressiva e com muita fé, disse: "Demônio, em nome de Jesus, saia de uma vez." O demônio explodiu e desapareceu no meio da escuridão. Acordei paralisado e comecei a pensar em Jesus antes de perceber que as orações a Maria abriam mais facilmente o caminho para o demônio entrar em meu corpo. Agora eu repreendo aquele demônio,
O demônio que influenciou as trevas em nome de Jesus. Esse demônio na forma de um lobisomem negro é assustador, e tem dentes longos e pontiagudos, e garras incrivelmente afiadas. Apenas por ouvir o nome de Jesus, ele rapidamente fugiu desesperadamente para outra dimensão. Eu me ajoelhei para orar. Agradeci a Deus pela libertação e por me oferecer a oportunidade de derrotar meus inimigos. Pensei comigo mesmo, se estivesse orando a Maria e ainda fosse atacado por demônios, estaria sendo enganado. Portanto, quero descobrir a verdade de uma vez por todas. Não aceito mais ser enganado. Na terça-feira, fui novamente àquela igreja às 19 horas. Eu estava determinado a descobrir toda a verdade sobre minhas falhas. Mais uma vez, permaneci em adoração. Pessoas se manifestaram com demônios e testemunharam a cura de uma criança. Eu voltei para casa. Novamente, às 3 da manhã, acordei com meu corpo paralisado, mas meu subconsciente permaneceu acordado como de costume. Ouvi o barulho do vendaval e aquele espírito maligno em forma de fumaça preta tão negra que dava para vê-lo na escuridão. Ele estava imóvel olhando para mim. Minha alma saltou dentro de mim. O medo em mim era muito intenso. Esses seres estavam mostrando muito ódio e maldade contra mim. Minha situação era desesperadora, mas olhei para ele com medo. Eu disse: demônio, em nome de Jesus, pegue tudo o que é seu e volte para o inferno de onde você veio, em nome de Jesus. O demônio explodiu e desapareceu na escuridão da noite. Então olhei para o relógio depois das 3 da manhã. Ajoelhei-me e orei para agradecer a Deus por me libertar de tudo que era terrível para mim. Dormi tranquilo sabendo que Deus cuidou de mim. Mesmo dormindo, aqueles demônios não podiam me tocar. No quarta vez que fui ao culto, estava determinado a limpar tudo. Como sempre, aconteceram as mesmas coisas. Quando o culto terminou, voltei para casa cheio de fé. Eu estava dormindo, quando uma língua enorme, como a de uma vaca, me lambeu. Acordei e pensei que era um cachorro ou um gato. No entanto, não havia animais em casa. Abri meus olhos naturais, e vi um lobo negro em uma fumaça negra, caminhando dentro da sala. Não hesitei em expulsar rapidamente aquele demônio em nome de Jesus. Achei engraçado, aqueles demônios horríveis costumavam me deixar em pânico, mas agora eu tinha autoridade sobre eles. O jogo finalmente mudou. Na quinta-feira, fiz o mesmo caminho para a igreja, mas agora mais aliviado e com fé, fui para casa e fui dormir. Às 3 horas da manhã, vi no espírito a mão e o antebraço de uma pessoa sobre a minha cabeça. A mão brilhava de branco e exalava poder e glória. Uma visão maravilhosa e gloriosa emanou daquela mão. De repente, aquela mão pegou meu couro cabeludo e começou a puxar em direção ao meu peito. Senti um alívio de frieza naquela parte da testa. E então o lugar da cabeça ficou branco, com uma leve e pura sensação de liberdade e frieza se apossou de mim, mas aquela mão parou de mover meu couro cabeludo. Por um momento, fiquei desesperado para sentir, quando ouvi uma bela voz como muitas águas clamando fervorosamente dentro de mim: Senhor Jesus, por favor, salve-me. Se você me libertar de meus pecados, eu te seguirei. Eu não sabia orar. Essa oração só poderia ter sido feita pelo Espírito Santo. A voz era linda e suave. Quando terminei de gritar, aquela mão luminosa continuou a tocar minha pele. Observei meu corpo físico na cama. Tive uma visão do meu corpo. Era leproso, cheio de feridas e vermes saindo de tumores malignos. Meu corpo era semelhante a um cadáver em avançado estado de decomposição. Meu corpo parecia um urso preto, e o cheiro nojento de lixo. Felizmente aquela mão poderosa continuou removendo aquela pele horrível e leprosa com todos os seus vermes e tumores. Percebi que meu corpo ficou branco como a neve, semelhante à pureza daquela mão. Eu olhei para o meu rosto e percebi o quão bonito eu era. Foi perfeito e semelhante aos anjos celestiais. Era incrível como eu era lindo e perfeito, quando me tornei um monstro horrível em minha vida pecaminosa anterior. Acordei e fui rezar novamente agradecido pela libertação. Na sexta-feira, fiz o mesmo caminho para a igreja. Voltei do serviço e fui dormir. Desta vez, tive uma visão interessante. Fui levado em espírito para dentro de um quarto de hospital. Era uma sala retangular toda branca. No centro da sala, havia uma mesa retangular coberta com uma toalha. Rapidamente meus olhos permaneceram na altura da mesa. Uma toalha começou a se mover como uma escada rolante de compras. No início da toalha havia sujeira, mancha, sujeira. Todos os tipos de poeira, fuligem e lixo estavam lá. A toalha continuou a se mover e depois daquela mancha, notei uma mancha de sangue vermelho brilhante.
Não é sangue comum. Era um sangue muito diferente porque, embora fosse um vermelho carmesim, tinha muito brilho e poder. A toalha continuou se movendo e agora todo o resto da toalha estava limpo e branco com a brancura da neve. Acordei com aquela visão e estava me perguntando qual era o significado de tudo isso. Dentro de mim soprou um vento que dizia: a sujeira da mancha negra representa a vida de pecado e depravação desde a sua adolescência até a sua idade atual. Toda a mancha de sangue representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por seus pecados. A toalha limpa representa que todos os seus pecados foram apagados do perdão. O sangue foi derramado para apagar seus pecados e mantê-lo limpo. Na noite anterior, quando busquei incessantemente todas as noites, sem cessar, Deus prometeu em Isaías 1:18: vem agora, e vamos arrazoar juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão como lã. Então entendi que Deus estava confirmando sua obra redentora em minha vida. Naquela época, eu deixei de ser um inimigo e uma criatura pecaminosa, e passei a ser um filho amado de Deus Pai. Eu ia ao culto daquela igreja todos os dias da semana, sempre às 19 horas. No domingo, o culto começava às 8 horas e termina às 11 horas. Como de costume, as manifestações espirituais ocorrerão durante o culto. Quando acabou, fiquei ali sentado refletindo sobre toda aquela loucura que estava acontecendo comigo. Pensei no que teria acontecido com minha alma se eu não tivesse encontrado Jesus. Se Jesus existe, então tudo o que ele disse sobre o inferno também é verdade. Os bilhões de almas que morreram sem conhecer Jesus seriam condenadas a sofrer por toda a eternidade. E minha família católica, meus amigos mais próximos, nenhum deles conhecia Jesus. Verdadeiramente, como devo falar de salvação para eles sem feri-los? Naquele momento, meus olhos foram varridos no espírito para um lugar muito distante da Terra, onde eu podia ver perfeitamente toda a extensão do universo. Era possível ver todos os planetas, estrelas, constelações e galáxias. Observei a glória divina, semelhante à fumaça branca envolvendo e germinando todo o universo. Foi uma visão fantástica do poder infinito do Criador. Imediatamente à distância, uma enorme bola de luz flutuante apareceu. A bola estava pura como neve. Ele tem vida em si mesmo. Luzes e glória fluíam de seu interior. Foi algo fenomenal, impossível de relatar. Quanto mais perto aquela gloriosa bola de neve chegava, mais transparente ela se tornava. Foi um fenômeno sobrenatural. Quando chegou, pude ver a silhueta de um homem dentro dela. Instantaneamente aquela nuvem de glória que envolvia aquele ser se dissipou completamente a ponto de revelar todos os seus detalhes e beleza. O homem parecia mais sublime. Ele usava um vestido branco e dourado. Seu corpo era a essência da perfeição. As mangas de suas vestes tinham belos detalhes dourados. Tudo sobre ele era perfeitamente belo, e reflete muito poder e glória. Seu rosto era de uma beleza indescritível. Toda a simetria do rosto era perfeita. Seus olhos eram de um azul apaixonado. Seu cabelo era branco que reflete a glória da santidade. Não há palavras para mencionar tamanha beleza e santidade. Fiquei ali paralisado olhando e contemplando aquele ser tão lindo e majestoso. Queria falar com ele e confessar todos os meus pecados, mas meu corpo estava imobilizado diante daquele ser majestoso. O amor mais sublime se materializou a 2 metros de mim, e ria de mim. Não entendia como alguém tão poderoso podia ser feliz com alguém tão desprezível. Como eu queria pedir perdão por tudo, mas minhas palavras não saíram. Muita alegria e felicidade saíram bem na forma de um raio de luz e penetraram em meu espírito, trazendo a cura e a liberdade para minha dor interna. Imediatamente aquele homem veio em minha direção e me abraçou com amor de uma forma que nunca fui abraçado. Quando ele me abraçou, nossos corpos se tornaram um. Fui movido para dentro dele, para sentir o amor mais puro e sublime preenchendo cada célula do meu corpo, revivendo minha alma, enquanto sentia seus braços amorosos e suas mãos apertando. Quando ele me abraçou, foi uma sensação tão magnífica, como se ele estivesse mergulhando no fundo do meu coração. Era como o oceano transportando o amor mais puro que eu sentia por dentro. Por um momento, pude ver meu coração batendo e acelerando de alegria por me aceitar. Quando o Senhor se afastou e olhou nos meus olhos, ele disse: "Filho, bom que você voltou para a casa do Pai. Eu estava com tanta saudade de você." Fiquei surpreso, como alguém tão esplêndido poderia sentir falta de um verme desprezível como eu. Em seguida, aqueles olhos com brilho olharam nas profundezas dos meus olhos.
Ele me beijou na bochecha e foi se afastando lentamente, até que eu estava coberto pela bola de neve flutuante. Fiquei ali olhando aquele ser admirável que tanto me amou. Quando ele estava mais distante, de repente tornou-se uma pequena bola de luz, e como uma bala disparada de um revólver aquela bola entrou em meu coração. Eu senti a bola de luz, entrou e se estabeleceram dentro do meu coração como se fosse sua nova casa. Uma grande alegria refrescou meu coração. Todo este evento não levou mais de 3 segundos na cronologia humana. Em um piscar de olhos, eu estava novamente dentro da igreja em carne e osso. Comecei a chorar copiosamente, porque finalmente, encontrei Jesus, o Criador da vida. Ele não queria saber sobre meus pecados. Ele simplesmente me amava profundamente. Rapidamente me lembrei da situação de minha família e amigos que não conheciam Jesus. Chorei amargamente, e então soube agora o quão ruim é viver na matriz das religiões, e não conhecer Jesus e o plano de salvação pela graça. Voltei para casa pisando nas nuvens, indo sozinho com o coração cheio de alegria. Finalmente, descobri o motivo da vida e o fim da minha depressão. Liguei a TV para passar o tempo. O programa da banheira de Google passou na TV, e tinha uma atriz chamada Luísa Ambiel, de fio dental, com o bumbum à mostra. Minha alma sentiu repulso e desdém por aquela cena de nudez e pornografia. Eu acredito que o Espírito Santo também sentiu a mesma coisa. Antes eu adorava assistir aquele show sensual e cenas diabólicas, mas agora me sentia enojado e desprezo, porque percebi que tais cenas maliciosas visam destruir famílias a serviço do inferno, espalhando pornografia dentro de casa. Desliguei a TV. Naquele domingo frio, 16 de abril de 2007, li o jornal da igreja. De repente, senti um forte chute no coração, que meu coração se esticou e ficou do tamanho de uma bola de basquete. Eu estava inesperadamente me sentindo em êxtase. Água fria estava subindo no fundo do coração. Então, 2 fios d'água subiram juntos até o topo do coração e cada um se moveu em uma direção, fazendo com que meu coração fosse lavado. Esse fato foi fenomenal. Meu coração estava sendo purificado e recebendo a limpeza das frustrações de minha vida. Naquele momento, tive vontade de ler a Bíblia, mas não tinha uma Bíblia. Eu não conhecia os livros da Bíblia, porque até então eu era um católico que usava a Bíblia como um amuleto, aberto no Salmo 91. Procurei e encontrei uma pequena Bíblia de Gideão escondida debaixo do colchão. Eu abri a Bíblia no Evangelho de João 7,38 ao acaso, e João 7,38 diz: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Fiquei maravilhado e extasiado porque o Espírito Santo me levou a ler aquele versículo que confirmava a verdade do Evangelho, a obra redentora de Cristo. Naquele domingo juntei todos os meus CDs, pôsteres de rockstars, camisetas das bandas que tanto amo. Joguei fora as imagens de santos católicos, algumas pirâmides e amuletos, e tudo que não era compatível com o Evangelho. Aquele domingo foi um marco fundamental para transformar minha vida. Conhecer Jesus foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida.